Primeiro de tudo, eu quero dizer, igreja, que eu não sou pregador de prosperidade. Não sou pregador de falsas profecias. E não sou pregador de falsas revelações. E sim um pregador da palavra de Deus. Amém? A igreja pode sentar para descansar. Aleluia. Eu confesso, igreja, que eu ia trazer uma mensagem no livro de Marcos. Mas sempre que eu vou a uma igreja, sempre alguém traz um louvor que muda totalmente a mensagem. E a moça trouxe um louvor dizendo: Jesus está voltando. A irmã trouxe um louvor dizendo que quando Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus, ele lá não estava, então Jesus estava voltando. Ele já saiu do túmulo para voltar para todos. Amém, igreja? Eu vou deixar uma mensagem aqui de alerta ao povo e ao mundo ao qual essa mensagem eu preguei ali na missionária Silvana. A irmã estava lá. E eu vou deixar essa mensagem aqui. Outro dia eu preguei 12 vezes sobre as 7 taças da ira de Deus. Então eu vou pregar para essa igreja ligar a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de um livro, o livro das revelações, é o livro das profecias. Então é uma pregação que nos traz muitas revelações e muitas profecias por parte de homens de Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 8, versículo 6, que nos diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de 7 anjos com 7 trombetas preparados para tocá-las. A 7ª trombeta está dentro do contexto do 7º selo aberto pelo Cordeiro de Deus. Selo esse ao qual João teve a visão. João via e João chorava muito. Por que João chorava? Porque se olhava no céu e na terra e abaixo da terra e não tinha ninguém digno de abrir e nem quebrar o selo para abrir o livro. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que um dos 24 anciãos, ele chega para João e diz: João, não chore, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar o selo e abrir o livro. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando o livro ele foi aberto, houve um silêncio no céu de meia hora, e ali estavam 7 anjos que receberam as 7 trombetas para tocá-la. E a Bíblia vai nos dizer que o primeiro anjo, ele toca a sua trombeta e atinge a terra com fogo, saraiva e sangue. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Nós vemos que nessa revelação de João, ao qual o anjo toca a primeira trombeta, quando atinge a terra com fogo, saraiva e sangue, veja as revelações e as profecias estão acontecendo diante dos nossos olhos. A palavra de Deus se cumprindo. Quanto mais nós vemos e assistimos televisão, vemos o noticiário, a floresta está pegando fogo. Bombeiros estão tentando apagar o fogo, mas não conseguem, porque ali está a ira de Deus sobre a terra. Louvado seja Deus. Nós vemos que agora há pouco, meu pastor, Estados Unidos, Califórnia, a Califórnia pegou fogo por completo e só foi destruída a casa daqueles que dizem: eu tenho poder, eu posso. E Jesus olhando e dizendo: você não pode nada, o poder é meu, a glória é minha e eu não defino a minha glória com ninguém. Louvado seja Deus. E ali na Califórnia ficou uma casa intacta. Por quê? Era a casa mais simples que tinha, que era a casa de um pastor, um homem temente a Deus. Porquanto eu e você teme a Deus, ele sempre está ali acalmando a situação para o nosso lado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele disse: eu não divido a minha glória com ninguém. Vamos ver lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 21, louvado seja Deus. Quando os discípulos mostravam para Jesus
ficou algo intacto. Aqueles que se dizem, eu tenho poder, eu sou poderoso. Aí Jesus disse, não, meu filho, o poder é meu. O poder é meu. Jesus manda descer fogo sobre a Califórnia e os bombeiros não puderam apagar, porque aquilo que Deus faz, o homem não pode desmanchar. Mas aquilo que o homem fez, Deus desmanchou, foi as casas poderosas da Califórnia. Deus desmanchou tudo, não ficou nada. Louvado seja Deus. Aí Isaías capítulo 30, louvado seja Deus. 30:30 ele disse: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, com a descida do seu braço na força da sua indignação, da sua ira. Louvado seja Deus. São tempestades torrenciais, são tempestades de pedras de granizo, são tempestades labaredas de fogo. Louvado seja Deus. E tudo isso acontece sobre a terra. Está acontecendo os acontecimentos diante dos nossos olhos. Eis aí a verdadeira profecia e a verdadeira revelação que está no livro da profecia. Louvado seja Deus. Aí Deus olha para Jó lá no capítulo 38, verso 22 e 23 e disse: acaso entraste nos tesouros das neves e viste o reservatório de Saraiva, que tenho reservado para o dia da angústia, da peleja e da guerra? Aleluia. Todas essas coisas estão acontecendo. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Louvado seja Deus. Mas o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sempre digo, não está sendo pregado como o Senhor nos ordenou. Porque o que deve ser pregado é aquilo que já nos foi pregado pelo próprio Jesus. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, era o que ele sabe, já começa a ensinar. Jesus começa a pregar e a ensinar. Porque para mim, esse pregador, esse humilde pregador que está aqui, pregação não é barulho, isso é ensinamento. Para que o povo venha aprender sobre a palavra de Deus. E o que a gente vê por aí afora, meu pastor, são crentes pegados 5, 6 com uma pessoa fingindo que está endemoniada, que aquilo é tudo. Eu não vou falar não, é safadeza. A maioria é safadeza. Aí pega 3 fatos e fica lá dizendo: está amarrado, sai em nome de Jesus. Oi, feliz, como é que ele vai sair se ele está amarrado? Pode ver. Além de amarrado, ainda tem 3 quadros segurando. Sai, está amarrado, eu não posso sair. Além de 3 quadros, ainda tem gente. Além de amarrado, ainda tem pessoas segurando, fica difícil, né? Mas a vida é assim. Mas o Evangelho não vai deixar de ser pregado por homens e mulheres de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus ainda capacitou homens e mulheres na terra para pregar o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que o segundo anjo ele toca a sua trombeta e atinge a 3ª parte dos oceanos da terra. Atinge ali, ele mata a 3ª parte dos seres viventes do mar e ele destrói a 3ª parte das embarcações. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um primeiro andar do navio no mar, de repente o povo começa a gritar, sendo destruído pelas águas. As coisas estão acontecendo, igreja. Estão acontecendo, porque foi nós vemos aí nas redes sociais e televisão a mortandade de peixe, embarcação sendo destruída. A palavra de Deus está se cumprindo, mas o povo não está nem aí. O povo está pregando o que eles querem, está pregando o que o povo quer ouvir. E eu sempre digo, quem quiser ouvir o que quer ouvir, não me chame para pregar, porque vai ouvir a palavra de Deus. Eu vi pela boca da irmã aqui dizendo que muitos estão saindo da igreja, muitos estão esfriando, mas é bíblico, porque a Bíblia ela foi escrita por inspiração divina, está lá no livro de 2 Timóteo, louvado seja Deus. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Verdade. A iniquidade ela na rua é no meio do povo, que se diz povo de Deus. Que às vezes você sai da sua casa para ouvir a palavra de Deus, quando você chega em muitos tempos vai ouvir meninice. Mas o que sustenta o crente é a palavra de Deus. O que é o alimento do crente é a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 4. Quando Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo ataca Jesus num ponto fraco e diz: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pão. Jesus chega no Espírito
com o alimento que a gente e os nossos pais conheceram. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E que humilhou e te fez passar fome, mas que alimentou com o maná que nem você nem seus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus, ele tem um alimento tão grande para nós, que Ele nos alimenta. Às vezes você está em casa necessitado de algo, de repente Deus supre aquilo na tua vida que você nem sabe como chegou em casa. Não é assim? Muitas das vezes você está com uma dívida, de repente você paga e não sabe de onde veio o dinheiro. Mas aquele temente a Deus, Deus provê tudo para a tua vida. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, aleluia, que Isaías, lá no capítulo 27, aleluia, quando o segundo anjo ele tocou a sua trombeta que atingiu a terça parte do mar, a terça parte dos peixes das embarcações, foi revelado e profetizado por Isaías. Isaías capítulo 27, ele disse: naquele dia o Senhor castigará o Leviatã, a serpente sinuosa, castigará a serpente fugitiva e com sua espada grande e forte matará o dragão que está no mar. Aleluia! Louvado seja Deus!